lado à direita tem uma estante, um armário amarelo com livros em cima, do lado esquerdo tem uma estante preta com livros e janela e porta nas outras extremidades. Esqueci alguma coisa importante? Não, né? Creio que não. Boa tarde. Hoje a gente vai continuar falando dos fantasmas de Shakespeare, né? Ontem a gente ficou falando do Macbeth e essa figura, como essa figura aparece lá, e hoje a gente vai se centrar aqui um tanto no Hamlet como um outro fantasma, assim, né? Para a gente conseguir pensar um pouco nessas figuras, e o que que elas significam no fim das contas, né? Como a gente estava vendo ontem no Macbeth, o fantasma tem essa função imprescindível na peça, né? De determinar o ponto de virada, né? No Macbeth, quando a gente acha que as coisas estão de alguma forma se estabelecendo, o fantasma aparece para desestruturar, ou seja, ele é sempre uma parte muito importante do enredo da peça, né? E ele é esse fantasma desse remorso do que ali foi assassinado que volta. Isso acontece em outra peça do Shakespeare também, que não é Hamlet, que é o Júlio César. Júlio César faz. Eu estou mostrando porque ontem eu falei que eu ia mostrar as edições que eu recomendo. Edições que eu recomendo. Essa é baratinha, então vocês podem É conseguir. Penguin, professor? Essa é da Penguin, a tradução da Penguin. Tá bem boa. Do Brasil. Daí ela é mais baratinha, né? Essa é a tradução, né? Não é a Penguin gringa, não. É o brasileiro mesmo. E o Júlio César é parte dessas tragédias. Essa também é uma parte que a gente não lê tanto do Shakespeare, né? As tragédias históricas, assim. E essas tragédias que ele escreveu da Roma Antiga, do Egito, ambientada nesses lugares, né? Então, Júlio César é uma peça que se passa na Roma Antiga e que trata da morte do Júlio César e da sucessão do trono do Júlio César, né? Júlio César, de certa forma, é o primeiro imperador de Roma, né? De onde mais ou menos se acaba a democracia de Roma, e daí se torna imperador, mas daí, enquanto ele está lá acumulando poder, as pessoas conspiram contra César, e Brutus, né, que era alguém próximo dele, o mata, né? Daí vem a famosa expressão até tu, Brutus, né? Que é o Júlio César perguntando, até você tá me traindo? E bom, como o fantasma do Macbeth, como mais ou menos, né? Ele é o fantasma do Júlio César que vai aparecer pro Brutus, vai importunar. Não vai ser o fantasma que a gente comentou ontem, né? Que é o fantasma super aterrorizante, que fica super calado, ouvindo tudo acontecer, mas ele já é um fantasma falante, né? Que eu acho que é uma distinção para o fantasma que a gente já tem no Hamlet. Bom, na sucessão da queda do Júlio César tem uma espécie de guerra civil de todo mundo lutando lá pelo poder, e daí de um lado tá Brutus e de outro lado estão as outras pessoas e tal, Antônio, Cássius, etc. E daí, em algum momento, né, o Bruto tá lá, angustiado, perto da batalha, enfim, que vai acontecer, e o Bruto começa a falar com o Lúcio, né, que tá, Lúcio já, eles estão trocando a vigília, etc, e o Bruto começa a falar. Fizeste bem e dormirás de novo em breve. Não vou te segurar aqui por muito tempo. Fala, pode dormir. Serei justo
contigo se eu viver. É sonolenta essa canção, sono assassino. Teu cetro de chumbo acertou meu rapaz enquanto ele tocava. Agora dorme, jovem. Não vou te despertar, seria crueldade. Se te mexeres, quebrarás teu alaúde, vou tirá-lo de ti. Descansa, bom rapaz. E vejamos agora. Eu não dobrei a folha no ponto em que eu parei? Aqui está, eu acho. Aí ele pega o papel, e daí entra o fantasma de César. E daí ele continua falando. Que estranha chama arde nesta vela. Que é isto? Quem vem lá? Quem se aproxima? Eu acho que a fraqueza dos meus olhos formou essa monstruosa aparição. Ela avança. És acaso um ser real? És algum deus, um anjo, algum demônio? Que fazes o meu sangue congelar e me eriças a ponta dos cabelos? Fala comigo e diz o que tu és. E daí o fantasma responde. Teu gênio é mau, ó Brutus. E daí ele fala, e por que vens? Dizer que nos veremos em Filipos. Bem, então, voltarei a te encontrar? Sim, em Filipos. Certo, em Filipos te verei, então. E daí sai o fantasma. E daí ele continua. Quando tomei coragem, tu sumiste, alma sombria. Eu quero falar mais. Rapaz, Lúcio, Varrão, Cláudio, acordem, Cláudio. E daí eles falam, bom, não sei o que está acontecendo aqui. Essa passagem é um momento muito curto na peça, né? É curioso, né? Porque a gente estava falando ontem do Macbeth e eu fiquei tentando mostrar um pouco como essas coisas fantásticas estão ao longo da peça inteira, né? A peça começa com um monte de bruxas e elas continuam, elas retomam na peça, aparecem fantasmas, daí tem alucinações e daí tem as visões todas que o Shakespeare, que o Macbeth acompanha. No Júlio César, né? Que é essa peça um pouco histórica, esse fantasma aparece uma vez, muito rapidamente, nesse lugar, que é um fantasma que só vem a anunciar, ele só serve para anunciar a morte do Brutus, né? Quando ele fala te encontro em Filipe, que te encontrarei, tipo assim, vou te encontrar morto também, né? E dentro de tudo isso, vem dentro um pouco nesse sentido do remorso do Macbeth, né? A gente estava ontem dizendo um pouco, né, desse fantasma no sentido de esse ser que é impossível esquecer, que você não tem como abandoná-lo ali, né? Ou seja, ele volta e aparece, fica atormentando, e ele atormenta tanto que atormenta até quando ele não aparece, que é as mãos da Lady Macbeth vermelha e tal. E aqui tem esse fantasma, né, que aparece assim, muito rapidamente, mas com um outro contorno já, que é esse fantasma falante. Né, um fantasma que começa a dizer e começa a anunciar, de certa forma, uma profecia, né? De uma certa maneira, esses fantasmas todos estão engendrados em alguma espécie de vingança, né? Tanto no Macbeth, esse fantasma aparece lá como, digamos assim, alguém ainda vai me vingar, Macbeth, estou te anunciando isso, né? E o fantasma do Júlio César também aparece pro Brutus, avisando, assim, você também vai se lascar, assim, você também não vai dar certo, a gente ainda vai se encontrar em outro lugar, né? Bom, no Hamlet, a gente vai ter uma situação bastante distinta, né? Se de certa forma aqui, o que a gente pode pegar desses fantasmas é que Hamlet também é um fantasma da vingança, né? E do fantasma do Júlio César, a gente tem que ele também é um fantasma falante. Ele é um fantasma que vai pedir a vingança, né? E também, diferentemente dessas outras duas peças, o fantasma existe desde o início, né? Ou, mais importante dizer, o fantasma aparece principalmente no início da peça. Né? Tanto no Júlio César quanto no Macbeth, o fantasma aparece no meio, né? No terceiro e quarto atos, que seriam os atos que vão começando a articular o desenlace da peça, né? Ou seja, enquanto a peça está no desenvolvimento de seu enredo, o fantasma é muito determinante para o que está ali acontecendo.
No Hamlet, ele já vai ser bastante distinto. Ele é importantíssimo para o início do desenrolar da peça. Né? Quem que é o fantasma de Hamlet? O fantasma é o pai do Hamlet, que vai aparecer e vai pedir para ser vingado. Né? Ele aparece, e isso é muito interessante, né? Vocês lembram no Macbeth, a única pessoa que viu o fantasma era o próprio Macbeth, né? Inclusive ele ficava, vocês não estão vendo, meio que se perguntando se era só ele que viu o fantasma, assim. No Júlio César, a gente fica em dúvida, porque o fantasma aparece enquanto tem um monte de gente dormindo, né? Então ali um grupo de pessoas dormindo, o Brutus está sozinho, o fantasma aparece, e daí na movimentação da aparição desse fantasma, as pessoas acordam e o fantasma desaparece. Então a gente não sabe se o fantasma aparece para todo mundo ou se aparece particularmente para o Brutus. No Hamlet, não. No Hamlet, o fantasma aparece para um monte de gente. Né? Hamlet começa da seguinte forma, né? Tem uns guardas, isso eu falava, né, da importância de ter esses personagens comuns, importantes, e eles estão discutindo assim, falando, olha, tem um fantasma aí, tem gente aí vendo coisas e as pessoas estão duvidando dessas coisas que estão sendo vistas e tal, então eles estão nessa discussão, e o fantasma entra logo no início, e daí os guardas falam, oh, vocês estão vendo? Nossa, olha aí. Aí pede para um dos soldados, né, que seria um soldado mais importante, que é o Horácio, falando, então, fala lá com ele, etc, né? E daí começa essa discussão, e daí as pessoas, bom, a gente viu o fantasma e tal. E daí a gente fica sabendo nessas discussões que aconteceu alguma coisa lá no reino, né? Que é contada por Horácio, né? Que é um dos soldados, mas um soldado próximo do Hamlet. Isso é importante porque, como eu disse ontem, né? As peças do Shape são as peças da desarmonia, né? Elas são, elas são construídas a partir de uma desarmonia inicial atrás. E essa peça ela já começa indiciando essa desarmonia, né? No Macbeth, por exemplo, a gente tem o desenvolvimento, o que leva a desarmonia até a volta da harmonia. No Júlio César, a mesma coisa. A gente tem a tentativa do Júlio César de tornar imperador, ou seja, de construir essa desarmonia em Roma, até seu assassinato e até a reconstituição lá da harmonia que está sendo reconstituída, né? Aqui não. Aqui no Hamlet a gente parte da desarmonia. E acho que é por isso também que a gente parte do fantasma desde o início. Né? E esse início da peça, que já aparece o fantasma, ele vai começar já a contar essa história da peça. Né? Qual que é a história da peça, assim, muito basicamente? O tio do Hamlet matou o pai do Hamlet para casar com a esposa e se tornar rei. Né? E as pessoas e o Hamlet vai vai aparecer esse fantasma do pai pro Hamlet e vai dizer: me vingue, né? Isso não pode ficar desse jeito que tá. E desde quando o fantasma aparece, as pessoas percebem que é o fantasma do rei, mas o fantasma inicialmente não fala, ele só fica aparecendo e sumindo e tal. E daí a gente vai ter o rei Cláudio, que vai tá aparecendo, né? E daí avisam para o Hamlet que existe um fantasma ali. E esse fantasma parecia muito com o pai dele, que o Hamlet podia ir lá aparecer. Então, na partir da quarta cena do Hamlet, que a gente começa a ter esse contato do Hamlet com o próprio fantasma. Eles estão lá esperando, etc, né?
e aproveitam que o rei Cláudio tá zoado, etc., né? Que ele acabou de casar com a mãe do Hamlet. O Hamlet não está muito conformado, porque ele acha que é meio bizarro o tio casar com a mãe, né? Vocês lembram do Édipo Rei, essas confusões de sangue, né? E daí o fantasma entra, né? E daí a expressão do Hamlet, quando ele enfim vê o fantasma. Ajudai-nos. Eu não mostrei a edição. Ontem eu mostrei até, né? Para quem não viu, essa edição do Hamlet, com a tradução da Bruna Beber, que também é uma poeta incrível, né? Uma poeta muito boa, contemporânea, uma tradução nova, inclusive. Ele manteve umas construções mais contemporâneas para as falas, mas eu acho que de uma forma muito boa, né? Que se conseguiu fazer isso. Mas enfim, vamos lá para ouvir o Hamlet. Ajudai-nos, anjos e mensageiros de Deus. Seja você um espírito bom ou um demônio, ele está falando com um fantasma, né? Vocês lembram quando eu falei que o Macbeth tinha essa dificuldade, que ele vê o fantasma, ele começa a dizer, desaparece, some daqui, foge, enfim, tentava o tempo todo apagar e afastar esse fantasma. O Hamlet, desde o início, se dirige ao fantasma. Ajudai-nos, anjos e mensageiros de Deus. Seja você um espírito bom ou um demônio, trazendo o ar celestial ou a ventania do inferno, sejam as tuas intenções traiçoeiras ou caridosas, tua forma é tão contestável que vou me pronunciar. Vou chamar você de Hamlet, o rei, meu pai, senhor da Dinamarca. Responde, não me deixe arder na ignorância, me diga, por que tua santa ossada, cortejada pela morte, rasgou a mortalha, e por que tua sepultura, onde o deixamos tão calmo e enterrado, abriu sua pesada bocarra de mármore para te lançar outra vez no mundo? O que significa isso, você cadáver, novo e completamente armado, agora em revista sob os clarões da lua, enfeiando a noite, fazendo de nós brinquedos da natureza, com as estruturas completamente abaladas e pensamentos além da nossa compreensão? Diga por quê, para quê, o que devemos fazer? Fantasma acena para Hamlet. Um parênteses, né, que a gente ouve essas falas, uma discussão que existe enorme no teatro é que o teatro, né, de certa forma, pratica algum tipo de realismo e deveria representar um tipo de realidade do nosso cotidiano no palco. Uma longa discussão é como que os personagens devem falar. Em algum momento eles achavam que esse jeito que o Hamlet está dizendo, mas aí também de um tanto de outros personagens, era o jeito que as pessoas, mais realista das pessoas falarem. E eu sempre fico, às vezes, imaginando as pessoas falando desse jeito no cotidiano, assim, né? Que vai juntando umas hipérboles de tudo, assim. Mas enfim, daí o Hamlet diz isso, né? Diz, bom, fantasma, o que é isso que está acontecendo? Fantasma acena pro Hamlet, né? O Horácio fala, bom, acho que o fantasma tá te chamando para falar só com você. E daí o Hamlet fala, o que eu devo temer? Minha vida não vale uma cavilha. E a minha alma, o que pode acontecer se é tão imortal quanto ele? Ele aceneu novamente, vou segui-lo. Daí ele vai lá e segue o fantasma. Né? Bom, e daí a gente tem a grande cena do Hamlet com o fantasma. E daí o Hamlet fala, aonde me leva? Fale, não dou mais um passo. Presta atenção, diz o fantasma. Sim, diz Hamlet. E vai o fantasma. A aurora se aproxima. As chamas aflitivas e sulfúricas me aguardam. Pobre fantasma. Não quero pena, quero ter o ouvido atento ao que vou revelar agora. Agora. Fale, sou todo ouvidos. Ouça-me bem. Quero vingança. O quê? O fantasma diz. Sou o fantasma de teu pai, condenado a vagar noite adentro e a jejuar no fogo durante o dia, até que os sórdidos crimes cometidos em vida se queimem e se purquem. Se não me fosse proibido revelar os segredos da minha prisão, contaria uma história cuja mais sutil palavra
congelaria teu sangue juvenil, restelaria tua alma, teus olhos, como astros, sairiam de órbita, teus cabelos se desenovelariam e se soltariam, e cada cacho variaria uma tesa agulha, como as cerdas de uma arrédia ou porco-espinho. Mas esse brasão perpétuo não se destina a ouvidos de carne e osso. Escuta, Hamlet, escuta. Se alguma vez quis bem a seu pai amado, Deus, o Hamlet diz. Mas aí segue o fantasma. Vingue esse assassino sujo e cruel. Todo assassinato é cruel, esse é perverso. E ainda mais sujo, estranho e antinatural. Eles vão continuar, mas só para chamar a atenção para algumas coisas importantes, né? É esse fantasma que fala. Dois, é o fantasma que o Hamlet diz, por favor, fale, né? Conta aí o que está acontecendo. E eu, mais importante do que pedir para falar eu quero te ouvir. A gente acha que às vezes é muito sutil isso, né? Um pequeno, outro pequeno parênteses, assim. Tem um livro teórico que é importante, de uma teórica indiana que chama Spivak, que chama pode o subalterno falar, não sei se vocês já ouviram falar, mas que ela tem lá toda uma longa discussão sobre é possível que aqueles grupos subalternizados falem de alguma forma, e no final ela vai dizer, bom, é impossível que o subalterno fale, etc. Só que não é porque ele não enuncia, né? O subalternizado não enuncia alguma coisa. Mas ele simplesmente é como se ele não falasse porque ninguém o escuta, né? E daí eu queria chamar a atenção para essa pequena distinção, né? Existe uma pequena diferença entre te dizer para alguém, fala aí o que você tem a dizer, e a gente dizer, deixa eu te escutar, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês devem perceber muito em diálogos, né, do cotidiano, né? Às vezes a gente abre espaço para a pessoa falar, mas a gente não está minimamente interessado no que ela tem a dizer, assim. Enquanto daí o Hamlet, né, tá nesse lugar que ele vai dizer assim, eu quero te ouvir, fantasma, né? E quando ele diz quero te ouvir, fantasma, o fantasma diz, então, eu fui assassinado, esse assassinato é um crime hediondo, ou seja, ele é mais do que só um assassinato, ele não é só alguém que matou ele, é uma coisa pior do que essa morte. E daí o Hamlet fala, bom, então me conte por que disso, né? Daí o Hamlet vai dizer, fala de uma vez que eu, com asas mais ligeiras que a meditação e os pensamentos de amor, voarei rumo à vingança. Essa parte é engraçada, né? Porque a gente tem todo esse livro aqui, o fantasma vai falar em seguida, e daí a gente tem todo esse livro aqui para chegar no momento da vingança, né? Ele não vai voar em direção à vingança, isso inclusive talvez a grande questão do Hamlet, né? O fantasma vai dizer, agora você é capaz, estaria mais prostrado do que ervas daninhas que se abandonam à beira do rio Lepes. Rio Lepes, Let, do grego, é justamente o esquecimento, né? Ou seja, não abandone isso no rio do esquecimento. Lembrando que o fantasma é justamente a insistência para que não se esqueça. Né? Se ficasse alheio, agora ouça, Hamlet. A notícia oficial foi de que, dormindo em meu pomar, fui picado por uma serpente. O ouvido de toda a Dinamarca, que no processo forjado de minha morte, e se engana violentamente. Mas saiba, jovem, a serpente que tirou a vida de teu pai, agora está coroada. O Hamlet vai falar, ó, minha alma profética, meu tio. Bom, o fantasma mesmo diz. É muito interessante que o fantasma conta a história. A gente, enquanto público, está descobrindo essa história agora, né? Bom, o que o fantasma anuncia? A gente não tem a reviravolta para a gente descobrir, né, que o fantasma foi... que esse fantasma foi assassinado. Tá?
Se tem a notícia da morte do rei, diz que o rei foi picado num pomar, e o que o rei está aqui dizendo é: não fui picado, eu fui assassinado. E eu fui assassinado por alguém específico, né? Que é a pessoa que está agora coroada, que no caso é o tio do Hamlet. O Hamlet vai dizer: ó, minha alma profética, meu tio. E daí vai um longo monólogo do fantasma. Que eu vou ler todo também. Ah, aquele incestuoso, a besta adúltera, usando de bruxarias e astúcia, com dons traiçoeiros. Ó, feitiços ardilosos, perversos em seu imenso poder de seduzir, conquistou à custa da luxúria indecente o desejo da rainha que aparentava ser tão virtuosa. Ai, Hamlet, mas que tremenda queda a dela, cujo amor era de tamanha honradez, que andava de braços dados com o juramento que lhe fiz em nosso casamento, rebaixar-se ante ao desgraçado cujos dons naturais mesquinhos não se comparam aos meus. Mas a virtude que nunca se deixa corromper, embora o vício a corteje na figura dos céus, e a luxúria, embora ligada a um anjo vivaz, vai se satisfazer no leito celestial. E a caçar na imundície. Mas calma, já sinto o aroma da manhã. Serei breve. Dormindo no pomar, um horário cotidiano e vespertino, em total segurança, teu tio esgueirou-se com um frasco de sumo do ébano morfético e despejou à entrada dos meus ouvidos o líquido macabro, cujo efeito é tão destrutível ao sangue humano que, correndo rápido como o mercúrio, cruza os portões e becos naturais do corpo, e com eficácia repentina azeda e coagula, com gotas ácidas, coalha um leite, o afinado e saudável sangue. Bom, essas 20 linhas é para dizer alguém que está com veneno no meu ouvido. Ele estava dormindo. E daí isso também é uma coisa muito séria, né? Porque você não mata alguém dormindo, né? Você não tem honradez. Vai ter uma cena mais para frente que é super total. É, Hamlet, o Hamlet é super de humanas. A gente vai chegar nesse momento. Assim. O Hamlet, inclusive, era um pouco a figura do estudante. Assim. Eu vou chegar lá. É, mas você não mata alguém dormindo, né? Vai ter uma cena pra frente, por exemplo, que o Hamlet, na hora da vingança, ele vê o rei ajoelhado de costas rezando, e o Hamlet diz: não posso matar ele agora. Entendeu? Assim, ele não pode. Assim, não é honrado fazer isso, né? A gente vê isso, tinha umas paradas meio assim, Game of Thrones, né? Tinha as pessoas que não tava nem aí, né? Que é o casamento vermelho lá, né? Que mata todo mundo, mas tinha. Assim, ah, não posso te matar agora, não, porque tá errado te matar agora. Assim. Mas enfim, aqui tem esse agravante aqui, né? É, você não mata o rei dormindo. Então, isso assim, você mata o rei dormindo, rouba a esposa dele, e daí o fantasma continua. Foi assim que aconteceu. Uma chaga imediatamente se abriu, uma casca vil e sórdida, leprosada na lisura do meu corpo. Assim, ao dormir, pela mão de um irmão, perdi a vida, a coroa, a rainha num só golpe. Extinguida no auge da floração de meus pecados, sem Eucaristia, sem confissão, sem unção, sem cálculos para prestar as contas finais com todos os meus defeitos em mente. Tem isso, né? Ele também, como ele foi assassinado assim dessa forma, não tinha confessado, essas coisas todas cristãs que são importantes, né? Para poder morrer em paz, né? Horrível, terrível, trágico. Se você habita sua própria natureza, não tolere isso. Não permita que o leito real da Dinamarca sirva de divã para tão execrável luxúria. Mas, seja qual for tua forma de vingança, não corrompa tua mente a ponto de tua alma confabular contra sua mãe. Entregue aos céus e que os espinhos que lhe habitam o peito a espetem e devastem. Agora, adeus. Ó vagalume, anuncia a alvorada, e em breve palidece sua luz inútil. Adeus, adeus, Hamlet, lembre-se de mim. Sai. É muito interessante, né? Assim, essa parte de, tipo assim,
lembre-se de mim. Você tem que lembrar de mim, pelo amor de Deus. Você não vai... Você não vai esquecer disso, né? Bom, daí o Hamlet vai dizer: ó legião de... Aí ele já tá sozinho, né? Ó legião divina, ó terra, o que mais? Será que eu apelo ao inferno? Nojo, calma, corações. Tendões, nervos, não fraquejem agora. Façam-me firme. Lembrar de você? Ah, pobre alma, enquanto a memória repousa nessa mente disparatada. Lembrar de você? Sim, vou apagar da louça minha memória. Todos os pueris registros de afeição, todas as notas, formas, impressões passadas, que a juventude e a observação selecionaram, teus mandamentos sobreviverão nos livros e capítulos de meu cérebro, sem tocar a questões mesquinhas. Sim, sim, eu juro. Ah, mulher perniciosa. Ah, traidor patife, vilão satisfeito. As louças de minha memória, minhas louças, preciso notar agora. Aquele que sorri tão satisfeito é um violão. Pelo menos sei que é assim na Dinamarca. Tio, esse é você. Agora meu lema vai ser: adeus, adeus, lembre-se de mim. É um juramento. Daí esses dois soldados que estavam lá junto, né, o Horácio e o Marcelo, entram, falam, para ver, né, como é que tinha sido. Você lembra que o Hamlet tinha lá saído de perto dos dois, e daí esses dois, e eles ficam, não, será que você vai lá com o fantasma, né, que parada é essa que você vai com o fantasma e tal? E daí eles aparecem e falam, bom, o que que aconteceu? E daí o Hamlet tá lá, né, sendo maravilhas, etc, etc. E daí ele vai dizer, tipo assim, ele não diz muito o que está acontecendo, né? E daí ele pede para os dois jurarem antes de falar alguma coisa, e daí é uma coisa importante, porque daí o fantasma dá uma voltinha, assim. Na hora que o Hamlet está dizendo, então você vai jurar que vai guardar os segredos do que está acontecendo aqui? E daí o fantasma aparece duas vezes, três vezes para gritar para eles jurarem, assim. Então, tem uma voz, a gente não vê o fantasma no palco, mas tem uma voz que invade o palco que diz, jurem! Pedindo para jurar, né? E depois desse juramento, o Hamlet diz: então, como todo estranho, deve ser bem recebido. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a tua vã filosofia. É muito bom que Hamlet, Shakespeare tem esse monte de frase que a gente usa no nosso cotidiano, né? Mas vamos de novo, com a graça dos céus, e a partir de agora, por mais que meu comportamento pareça malucado, e a partir de agora eu cogite ter uma atitude gabola de bufão, vocês, nos momentos que me virem, nunca deverão cruzar os braços ou balançar a cabeça dessa forma. Também não devem pronunciar frases duvidosas como assim, estamos cientes, ou se for possível, faríamos, ou digamos que sim, ou há quem possa afirmar, ou ainda fazer insinuações ambíguas, ressaltando que sabem algo sobre mim. Não façam isso, receberão graças e misericórdia. Jurem. Eles juram. E daí, finalizando a grande cena, Hamlet termina. Agora descansa, alma aflita, cavalheiros, com todo o meu afeto, confio isto a vocês. E tudo que o pobre Hamlet possa fazer para expressar amor e cordialidade a vocês, ele fará com a graça de Deus. Agora vamos entrar. Eu imploro, sempre de beco calado. Nosso tempo está desordenado. Ah, maldição, ter nascido para dar-lhe organização. Venham, vamos entrar. Essa frase final, penúltima frase, né? Não a venham, vamos entrar, obviamente. Mas o nosso tempo está desordenado. A maldição ter nascido para dar-lhe organização é muito, muito sintomática de tudo do Shakespeare, mas mais particularmente do Hamlet. Tem um monte de discussão de como se traduz essa frase, né, que é the time is out of joint. Ou seja, tem gente que traduziu já como o tempo está descarrilhado, né? Ou o tempo está fora de controle, ou o tempo está descompassado. E, ao mesmo tempo, Hamlet vai entender que a sua missão, de certa forma, tentar colocar as coisas nos eixos, né? E daí isso é bem oposto do Macbeth, né? No Macbeth,
o próprio Macbeth, ele é o responsável por deixar o tempo descompassado, né? E no Hamlet a gente vai ter essa figura que vai ser a responsável por tentar, de certa forma, criar essa nova organização. E isso é mais interessante ainda porque, de certa forma, o fantasma ele é o sintoma da desorganização do tempo, né? Ou do tempo como a gente tem no Ocidente. Como é que a gente constrói o tempo no Ocidente, né? De certa forma, a gente estabelece essas ordens de passado, presente e futuro. A gente entende o passado como alguma coisa que aconteceu, o futuro como uma coisa que vai acontecer, e o presente, esse momento que está toda hora escorrendo, né? Como diz o Santo Agostinho, né? Eu falo presente, a palavra presente já está no passado. E o fantasma, ele justamente é um pouco dessa desorganização, né? Porque ele é aquela figura que, de certa forma, deveria ter ficado no passado, mas que está aqui se apresentando ao presente, sempre, né? Ou seja, ele é o tempo descarrilhado sempre. Deixa eu ver aqui que a Larissa comentou alguma coisa. Eu acho que sim, né? Assim, eu não sei se é uma última esperança, né? Assim, mas a gente continua a nossa vida. Bom, daí eu não sei, né? Para o Shakespeare, pelo visto, a gente continua a nossa vida se a gente não é esquecido, ao menos no Hamlet, né? A pergunta é, eu nem falei, né? Como se a memória dos vivos sobre os mortos fosse uma última esperança, esperança de não ser e não desaparecer por completo. Eu acho que sim, né? Assim, no caso do rei do Hamlet, ele tá lá dizendo, não se esqueça, né? Não se esqueça de mim, e não se esquecer, no caso do, do pai do Hamlet, é me vingue, né? Não é só me vingar. Agora, o que é muito interessante que vai acontecer, porque o Hamlet que eu estava dizendo ali, ele diz, bom, me diz aí o que foi que eu vou agora te vingar. Assim. Vou lá tirar satisfação na hora. Só que não é isso que o Hamlet faz, né? O Hamlet, ele vai ficar, como eu disse, é a maior peça do Shakespeare, né? Ele vai ficar longas e longas cenas, melancolicamente, pensando sobre o que aconteceu e sobre como ele deveria agir. Nesse sentido que eu estou dizendo que e daí ele querendo estudar e ter certeza do que aconteceu, né? Ele não tem uma certeza imediata de dizer assim, ah, sim, é isso que aconteceu, né? Ele desconfia um pouco do fantasma, ele poderia ter acreditado. E daí ele começa a se perguntar e refletir o tempo todo sobre isso. É uma peça, eu acho, se eu não estiver errado, que tem mais solilóquios de todas. A gente tem muitas e muitas cenas do Hamlet pensando e refletindo sobre a própria vida, né? E, de certa forma, nesse momento de reflexão, que também é um momento de imobilidade, né? Que ele não consegue desencadear para ação, para aquilo que ele tem que fazer, né? Então ele fica lá melancolicamente refletindo sobre isso. Né? Nesse sentido que eu estava dizendo que é um pouco Hamlet é um pouco um estudante, né? Assim, eu acho que vocês já devem ter passado por isso. E nem é uma piada, não. Assim, vocês vão querer escrever um trabalho final, vocês acham que nunca leram o suficiente, né? Vocês ficam assim, e daí vocês vão ler um trabalho final sobre Shakespeare e falar, mas eu não li todas as peças do Shakespeare, então eu não posso fazer um trabalho sobre Shakespeare. Né? E daí, depois que você lê todas as peças do Shakespeare, você fala, eu não li todos os textos sobre Shakespeare. Né? E depois que você lê todos os textos sobre Shakespeare, você fala, eu não li todos os textos sobre tragédia. E daí, quando você lê todos os tragédias, eu não li todos sobre teatro. E, enfim. Né? É, é um pouco de uma melancolia eterna
que a gente tem, né, nesse movimento, que a gente nunca anda, assim, né, que um pouco nos impede de ação, né? Então o Hamlet, ele é um pouco essa figura o tempo todo, assim, né? Ele sabe que tem algo podre, ele sabe que de certa forma ele tem que agir, mas ele se prostra, né? E começa a refletir. E daí tem esses longos solilóquios em que ele vai ficar o tempo todo pensando sobre o que aconteceu, sobre o que acontece, sobre a essência do poder, sobre o que é a traição, sobre como é feita a vingança e a possibilidade da vingança, o que essa vingança significa. Ele fica o tempo todo se questionando sem fazer a ação, né? Sim, quando julgarem, falam que está no momento Hamlet, pensando um pouco no que você tem que um pouco no que você tem que fazer, né? Quando vocês forem ler Hamlet, eu espero que vocês leiam. Um dia eu vou propor num curso de letras assim, 20 livros que todo mundo tem que ler antes de sair do curso de letras. E esses livros estarem um pouco lá, assim, eu acho que Hamlet, eu acho que é um texto que todo mundo devia ler antes de sair do curso de letras. Aliás, é um texto que todo mundo deveria ler, né, assim, de toda forma, assim. Mas do curso de letras é porque, vocês viram, né, eu li uma cena, já tem algumas frases que todo mundo já reconhece, né, assim, são frases que a gente usa, né, e o Hamlet vai ter talvez a mais famosa ainda, que a gente vai chegar lá, do Shakespeare ainda, a gente ainda vai chegar lá. E daí quando vocês forem ler Hamlet em algum momento, vocês vão ver, assim, o Hamlet é um falador, assim, né, fala até cansar, assim. E ele fica assim, horas, eu não vou ler tudo, né, todas as vezes que ele começa a falar, mas, por exemplo, só para mostrar para vocês. Aqui ele começa a falar, e daí ele começa a falar sem parar, assim, sozinho, né? Não precisa de estar com alguém no palco. Ele fica lá se remoendo essas linhas todas aqui. E geralmente são questionamentos, né? Assim, aqui ele está pensando em Écoba, né? Que é da das tragédias gregas, né, da mitologia grega. E é tudo com perguntas, né, assim, tudo com indagações, nunca que são tão afirmações. Ele fica, o que pretende? E daí ele pergunta, para que toda essa comoção? Até quem que faz isso? Até quando? Né? E daí ele fica aqui, assim, sempre, né, remoendo, 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 remoendo. E daí, de certa forma, vocês vão perceber, assim, que a peça inteira de certa forma, o, o Hamlet se remoendo e falando sozinho. Aí lá no final, assim, tem um monte de gente sendo morta, etc. E tal, né? Tem, digamos, mais ação, assim. Mas, assim, a gente tem ali a concentração do fantasma. O fantasma, ele vai voltar. Deixa eu só conferir a cena aqui para não falar. No terceiro ato, na cena 4 da peça, o fantasma volta. Coincidentemente, é o mesmo ato e cena do Júlio César, coincide. E como o Júlio César, ele vai, tipo, fazer uma aparição muito rapidinha. Ele vai só, tipo, dar um alô, assim. E, diferentemente do início da peça, ele aparece só pro Hamlet. Né? Hamlet está com a mãe dele, né, que é a rainha. Ele está lá um pouco tentando tirar satisfação. E o Hamlet tem um pouco isso, né? Vocês também têm isso. Eu acho que na graduação vocês acham que tem que escrever trabalho longo? Quer dizer, eu acho que alguns professores exigem, inclusive, que vocês escrevam um trabalho longo. Tá? No mínimo 20 laudas vocês têm que fazer. E daí vocês começam a encher linguiça. Que é normal, tá, gente? Eu fiz isso também na vida, quando tinha negócio. Por isso que eu falo, quando me perguntam o tamanho de trabalho, geralmente eu falo para os alunos o tamanho que é necessário. Depende do que você vai falar. Né? Se alguém... Uma vez me pediram para orientar num TCC que era
a comédia... Como é que é? O riso na comédia, eu falei. Num TCC ou você vai pesquisar a sua vida inteira, assim, né? Porque, afinal de contas, é um tema muito longo, assim. E, obviamente, vamos recortar, recortar, recortar. Daí virou, assim, o riso em uma peça de teatro. O que já ficou longo. Aí já virou um TCC de 50 páginas. O que tá de boas, assim, que daí eu acho que é possível, né? Então, eu sempre acho que é do tamanho. Mas o Hamlet, ele tem esse movimento de nunca falar diretamente. Quando a gente, tô dizendo isso de encher linguiça, quando a gente está um pouco enchendo linguiça, a gente meio que fica tentando descobrir jeitos de dizer para não dizer diretamente para ganhar mais um espaço. Não é? Só que o Hamlet ele não está tentando ganhar espaço, né? Assim, ele está nesse movimento de indecisão. Então ele nunca também vai chegar para a rainha, para a mãe ou para o rei e acusar, dizer assim, e tirar satisfação, sabe? Que seria, né, o movimento muito direto, né? Assim, bom, fiquei sabendo que você matou o negócio, vou tirar satisfação, vou fazer um duelo aqui, blá 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 blá. Não, ele vai lá e fica tendo DRs homéricas, assim, com as pessoas, mas nunca acusando, assim, nunca acusando, né? Obviamente as pessoas entendem o que ele está dizendo também, porque como um bom estudante de letras também é bom com as palavras, então ele também vai fazendo essas acusações não tão diretas, etc. Ele está lá dando uma DR enorme com a mãe. O fantasma entra no meio da DR. E eu acho divertido que o fantasma entra de hobby, assim. Ele não entra mais como um soldado, ele entra de hobby, né? O Hamlet está lá na discussão, e daí ele diz: O rei esfarrapado e remendado, salve-me, pairem suas asas sobre mim, anjos celestiais, que espera de mim, nobre figura? Ele se dirige ao fantasma, né? Oh, ele está louco, a Gertrudes vai dizer. Veio repreender seu filho enrolão, que errante no tempo e na paixão deixa de executar sua ordem medonha, diga. Ele está dizendo fantasma, né? Aí o fantasma vai dizer para ele: Não esqueça, essa visita é só para aguçar seu propósito quase cego. Mas olhe, a perplexidade domina sua mãe. Seja mediador entre ela e sua alma conflitada. A imaginação é mais forte nos corpos fracos. Fale com ela, Hamlet. Senhora, o que se passa? Aí a rainha diz: Não, o que se passa com você? Para fixar seus olhos no vazio e lançar frases ao ar incorpóreo, né? Ele está falando com o fantasma, ela não tá vendo com o que ela tá falando. É tipo eu começar a falar aqui, né? Com alguém aqui, e daí vocês vão começar a achar esquisito o que eu tô fazendo, né? Seus espíritos espiam por seus olhos, e como soldados sonados em alarme, seus cabelos deitados, como em costas vivas, se levantam e fincam de pé. Ó filho gentil, borriva o fogo e o calor da tua loucura, com o frescor da sua paciência. Para onde olha agora? Daí o Hamlet vai dizer: Para ele. Olha como seus olhos reluzem, sua forma e motivos conjugados falam às pedras, lhes causariam comoção. Não me olhe assim, pois seu rosto piedoso pode distrair meu intuito severo. E o que preciso fazer perderá seu tom, antes que sangue, agora lágrimas. Aí eu falo: O que você está falando? Daí o Hamlet fala: Não está vendo nada ali? Não, mas vejo tudo mais que há. Nem ouviu nada? Daí a rainha diz: Não, nada além de nós dois. Olha lá, ali, ele está indo embora. Meu pai, igualzinho ao que era quando vivo. Olha lá, ele está saindo pela porta. O fantasma sai. E daí a rainha diz: Isso é tudo invenção da sua cabeça. O delírio é hábil em criar visões de coisas incorpóreas. E daí ele diz: vai ter, continuar a longa DR com a mãe dele aqui, mais algumas páginas. Nisso, que daí é uma coisa muito interessante no Hamlet. Outra coisa muito interessante. Que daí vocês também podem usar no curso de letras como alunos de letras. As pessoas acham que ele endoidou. E ele sabe que as pessoas acham que ele endoidou. E ele se utiliza um pouco da ideia de que as pessoas acham que ele está doido para poder arquitetar toda a vingança. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a verdade ela não vai se revelar da vingança em si. Né?
ou seja, esse sujeito, de certa forma, louco, que está ali usando da sua loucura para poder articular a revelação do crime. E como que o Hamlet vai fazer isso? Ele vai chamar um grupo de teatro. Que é uma outra coisa muito interessante, né? Porque existe uma peça de teatro dentro da peça de teatro. Né? O Hamlet, para poder desmascarar o tio, ele vai usar dessa loucura, então todo mundo vai ficar julgando ele, inclusive a personagem feminina, né, que ele é apaixonado, que é a Ofélia, vai achar que ele está completamente enlouquecido, todo mundo vai julgá-lo louco, só que é através justamente dessa possibilidade de todo mundo achar que ele está doidão, que ele consegue poder articular a vingança dele. Isso tem uma história muito interessante na Guerra Civil Americana, de uma mulher do sul dos Estados Unidos, que se vestia toda desgrenhada, etc. E ela tinha um apelido Crazy alguma coisa. Era uma mulher rica do sul. O sul dos Estados Unidos defendia a escravidão, né? E ela tinha liberado todos os escravos da fazenda, e todo mundo só ficava achando que ela era doidona, andando pela cidade, etc. E, enquanto ela era doidona da cidade, ela estava articulando todo o caminho para os escravos conseguirem fugir do sul para o norte, assim. Ou seja, e daí quando a Guerra Civil acabou, ela tipo, simplesmente tomou banho, cortou cabelo e ficou, entre aspas, normal. E todo mundo entendeu que ela não era doida, ela estava só se fazendo de doida. Assim. Então, de certa forma, o Hamlet está um pouco... exato, tem que dar uma de doido de vez em quando. Assim. O Hamlet, ele sabe, ele está muito consciente de que ele viu um fantasma. Ele está muito consciente da vingança que ele está articulando. Só que tá todo mundo olhando para ele, achando que ele tá sendo doido, né? E daí, para revelar toda essa artimanha, o Hamlet vai contratar esse grupo de teatro, né? Só um segundo aqui, eu perdi o papelzinho. Para apresentar uma peça. O que essa peça está fazendo? O assassinato de um rei, colocando veneno no ouvido dele, né? Ou seja, ele vai encenar a morte do pai para o próprio rei. Não sei se está... não sei se está claro, se eu falei claro. Ele vai pegar um grupo de teatro para encenar a morte do pai dele. Todo mundo achava que a morte do pai dele tinha sido uma picada de cobra, e daí ele vai pegar esse grupo e vai começar essa encenação para o rei Cláudio, né, ver. E daí, quando o rei Cláudio está vendo, ele dá pala, né? Obviamente. Ele fica puto e diz: para com essa peça agora, o que está acontecendo? Ele muito dá notícia, de certa forma, né? É um pouco do Macbeth, só que o contrário, né? Assim, quando ele acha que alguém sabe, é que a coisa começa a desandar, né? Sim, a procedimento de incluir uma obra em outra é influência. Eu não sei se é uma influência usada já no Quixote, né? Assim, porque eu acho que e no Velázquez, mas é sem dúvida importante no Quixote e no Velázquez, né? Agora eu não sei o quanto que o Shakespeare teve contato com essas obras para de fato ter influenciado, né? Mas isso é procedimento que chamam de mise-en-abîme, né? Essa obra dentro da obra que a gente vira e mexe tem, né? A gente tem filme dentro do filme, etc. E aqui, só que um pequeno parênteses, no Shakespeare ele é importante, particularmente,
por causa dessa concepção de mundo e palco. E isso também vai ser importante também na Espanha dessa época também, né? A gente tem a peça do Caldeirão de la Barca, que é O Mundo é um Palco, né? E a gente tem um grande monólogo no Shakespeare também, que diz que o mundo todo é um palco. Então, também tem um pouco dessa ideia de que o teatro ele representa um certo microcosmos do mundo exterior, assim. Ou seja, né, a ideia de que uma peça de teatro carrega uma espécie de realidade diminuída do mundo, do grande mundo, né? Ou seja, toda peça de teatro está representando um pequeno mundo que é um espelhamento, né? Um reflexo do mundo entre aspas real, né? Ou seja, eles têm uma concepção de realidade ali no teatro que é muito distinta do que a gente tem hoje, né? A gente não acredita que uma peça de teatro, a gente pressupõe, a princípio, que é um estatuto de ficção, não uma microverdade, né? Na época do Shakespeare, a gente tinha a ideia de que o teatro era uma realidade diminuída, né? Mesmo nas peças fantásticas, né? Mesmo se você pegar, tipo, Sonho numa Noite de Verão, que é uma peça completamente fantástica, ela é uma realidade diminuída, assim, né? E que daí se tinha a ideia de que no palco se representam, que na vida também a gente estava representando, de certa forma, os nossos papéis ali. Que, inclusive, daí tinha consequências políticas, né? De que daí o rei tinha que representar o papel de rei, e o plebeu tinha que representar o papel de plebeu, e ficar tudo por isso mesmo, né? Mas você tem razão, assim, a Mizanabime, né, a representação de obra dentro de obra, né, e no Velázquez a menina é super, super importante, e vai estar aqui na peça. E é muito interessante também, que eu estava dizendo que ontem que o Shakespeare tem essa influência do teatro popular, que essa peça que vai ser apresentada não vai ser uma tragédia, né? Quem vai revelar a verdade, ou vai revelar quando o jeito que o Hamlet descobre para revelar a verdade para o rei, que é através da peça, é através da comédia, né? Não é através de uma tragédia. Ele não pega um grupo para representar uma tragédia dentro da tragédia. É uma comédia, né, dentro dessa tradição de comédia popular que existia na Europa, de palhaços que vai representar aquela cena dentro do palco. Ou seja, é a comédia que vai estabelecer. E daí, ali no quinto ato, né, quando a coisa já está toda. E daí tem um monte de peripécia ali para se organizar a vingança do Hamlet. Né? Porque o Hamlet não pode simplesmente chegar e matar. Tem toda uma questão de quem vai ser o rei, tem uma galera que vai para a Inglaterra, e daí tem um acidente de barco, e daí tá voltando, ou seja, tem uma peripécia ali para conseguir desenrolar tudo isso bem. Mas no quinto ato, né, na primeira cena, tem um monte de palhaços, né? E o Hamlet vai lá conversar com esses palhaços, né? Lembrando que a comédia é o lugar da verdade, de certa forma, né? Que a gente tem a famosa cena, né? Talvez a mais famosa cena da peça inteira, e talvez a mais famosa cena do Shakespeare inteiro. Que eles estão lá no cemitério, daí desenterram, e daí acham uma caveira lá, que é que é a caveira de Yorish. Yorish era um bobo da corte que tinha sido assassinado. É, Só um segundo. Só achar a parte. Eita.
Tá bom, enfim. Daí vai rolar o famoso ser ou não ser, né? Que na verdade é esse grande questionamento sobre a realidade, sobre a finitude, etc., né? Que é feito com o crânio de um comediante, né? Ele vai se perguntar sobre se esse crânio fosse de um advogado, fosse de alguém, né? De um assassino, o que que é, tudo isso, etc. Mas vai ficar nesse grande questionamento, etc, etc, etc. Bom, o desenlace da peça vai ser tudo se desandando, Hamlet vai, enfim, fazer sua vingança, e daí consegue um jeito de todo mundo morrer, né? O rei, eu não vou dizer como, daí vocês podem ler, mas o rei, Hamlet e a rainha todos morrem. Então vocês vão ter que descobrir como por vocês mesmos. Mas o Hamlet, antes disso, diz que está tudo bem. Ele designa quem que deve assumir o poder, né? E a grande a grande questão dele vai estar lá na sua. A gente, desculpa, eu fiz um tremendo engano. Ser ou não ser não é lá naquela hora, né? Ser ou não ser é em outro momento. Mas eu vou ler ele como esse lugar de desse grande momento do Shakespeare, do Hamlet, do Hamlet, como é que fala? Desse do Hamlet reflexivo, né? Melancólico, como vocês geralmente ficam estudando um pouco, né? O monólogo todo é assim. Ser ou não ser, eis a questão, será mais nobre para a mente suportar as fundas e flechas do destino austero, ou abrir fogo contra o mar de angústias, e relutante dar-lhes fim, morrer, dormir, e só. E ao dormir, acreditar que damos fim a todo pesar e às mil feridas naturais herdadas pelo corpo. Esse é o desfecho piamente desejado, morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar, eis o enrosco, pois os sonhos que virão no sono da morte, desnudados no redemoinho da vida, trazem perplexidades. Essa reflexão transforma aventura e desastre, pois quem suportaria os escárnios do tempo, o ultraje do opressor, a vaidade do arrogante, o desprezo do amor, a lentidão da lei, a insolência dos políticos e os desdém que o habilidoso recebe dos inúteis? Se lhe fosse possível encontrar a paz num simples punhal, que admitiria fardos, o reboliço e o esforço de uma vida servil, não fosse pelo medo da morte, a terra desconhecida de cujas fronteiras ninguém retorna, a vontade desnorteia e nos faz preferir os males conhecidos a desbravar males inéditos. Assim a consciência nos faz covardes, e assim o brilho natural da decisão é tonalizado pelo pensamento pálido. Iniciativas de vigor e relevância, vistas por esse olhar, se desviam de nós, e não atendem pelo nome de ação. Silêncio, formosa Ofélia, ninfa que em tuas orações todos os seus pecados sejam lembrados. E daí, depois de ouvir tudo isso, a Ofélia só pergunta: como é que você tá? Como você tem passado os seus dias? Você tá bem? Mas, bom, o Hamlet vai, tipo, dizer, né, que tá, enfim, está, tipo, de boas, né, que ele tá de boas com morrer do jeito que morre, né, e ele diz, né, no sua última fala: se você é mesmo um homem, passe a taça, seus, larga isso, me dá. Ó Deus, Horácio, meu nome manchado sobreviverá a mim se as coisas não forem explicadas. Ou seja, o último desejo dele é que as pessoas expliquem tudo aquilo que aconteceu. Se você nunca me guardou em teu coração, adie um pouco mais a felicidade, mantenha seu corpo nesse
mundo de dor para contar a minha história. E daí acaba, né? Ele Não, e daí ele vai continuar. Estou morrendo, Horácio. Esse veneno poderoso derrota o meu espírito. Não vou viver para saber as notícias da Inglaterra, mas prenuncio que Fortinbras será o escolhido. Ou seja, ele deixa o seu herdeiro, né? E dele o meu voto agonizante. Conte isso a ele sobre todos os ocorridos que me levaram a o resto é silêncio. Ou seja, né? É muito interessante porque se o fantasma do pai do Hamlet aparece pedindo para não me esqueça, vingue minha história, né? O Hamlet também morre no final dizendo: conte a minha história adiante, né? Tipo assim, ele não precisa de voltar como fantasma, mas não deixe que alguém desentenda por que ele matou o rei, né? Que regicídio também é uma coisa séria, né? Assim, como vocês lembram do Game of Thrones, tem um personagem que ficou 12 temporadas sendo chamado de O Regicídio. Então, ele também está lá sendo colocado, também pedindo, né, para que essa memória seja também estabelecida dentro de um campo da verdade, né, que explique para eles por que Hamlet matou o rei. Como esse lugar da vingança, né. Bom, e daí a gente tem, né, um pouco dessa ideia mesmo de um fantasma que é o fantasma que vai estar sempre anunciando esse mundo que está fora dos eixos, né? E que, de certa forma, a gente tem que tentar estabelecer o eixo do mundo, né? Como esse grande arquiteto do Shakespeare. Acho que hoje em dia a gente não acredita mais que é possível colocar o mundo nos eixos, né? Assim, a gente, inclusive, consegue achar mais fácil a gente acredita mais fácil no fim do mundo do que num mundo mais ordenado, né? Um pouco mais nos eixos, hoje em dia, né? Não é à toa que a gente fala mais em vem meteoro do que em vamos organizar alguma coisa para a gente deixar o mundo um pouco melhor. Assim. Mas, enfim. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento? Eu queria terminar, na verdade, com um poema do Drummond, mas o livro está ali, eu tenho que sair para buscar. Então, ali é aqui no quarto do lado. Então, eu vou falar para vocês, se tiverem algo que vocês querem falar, esperar eu voltar, mas se alguém quiser escrever alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação, fazendo isso nesses 30 segundos que eu já volto. Pode ser? Quem quiser também usar o microfone para falar, pode levantar a mãozinha aí que tem aí perto de onde você liga o microfone, tem uma mãozinha assim. Vocês podem clicar para ficar na fila e aí a gente vai saber quem quer fazer pergunta, quem quer falar, e etc. Quem puder também, quiser se preparar aí para daqui a pouco a gente ligar as câmeras e tirar um print para fechar com chave de ouro esse momento. A gente pode comentar qualquer coisa. Se não quiser também, não precisa, mas se quiser comentar qualquer coisa, não tenham medo. Uma hora vocês vão todos ser professores, vocês vão ficar nesse momento angustiado que a gente fala. Alguém tem alguma pergunta e ninguém fala nada. Bem, professor, eu fiz duas perguntas aí, mas vou fazer agora oralmente, pode ser? Claro, claro. Professor, nas traduções aparece às vezes a questão do espectro ou a questão do fantasma, o espírito, e aí aparece também uma série de diferentes tradições a partir do fantasma. No final, o que é o fantasma? O que é essa coisa que aparece aí? De que tradição responde? Ou se é simplesmente um invento literário? Essa é uma pergunta por um lado. Essa é uma pergunta que eu não... desculpa. E a segunda pergunta, assim já não incomodo mais, era
a respeito a grande confusão que existe sobre a caveira Uhum, é a causa do filme. Houve um filme muito famoso de Laurence Olivier que uhum. ele pegou a cena do Do Ioris. como se diz, do palhaço, Uhum, não lembro, não sei a tradução da palavra, uhum, e ele colocou no filme justamente uhum. No Ser ou Não Ser. no monólogo Uhum, no monólogo de Hamlet. Então, as pessoas confundem hoje cada vez que, inclusive, uma pessoa que às vezes não conhece a peça, uhum, pega uma caveira e diz ser ou não ser, mas é do filme, não é uhum, da peça. Então, uhum. a questão aí, mas a questão do fantasma me interessava mais, não? Sim, é um erro tão comum que eu mesmo tava procurando errado na peça onde estava o monólogo, né? É, como eu saiu o papelzinho da marcação, eu fiquei procurando em torno da caveira do Ioris, e não no meio da peça, né? Porque é bem no meio da peça, né? Inclusive, acho que se bobear, é bem no centro, meio específico mesmo, assim. E no Ioris tem o diálogo dele com os palhaços, que ele fica questionando sobre essa importância dos lugares, né? Que eu acho que, inclusive, é muito sintomático da peça, né? Que ele fica. Se essa caveira foi de um advogado, foi de um plebeu, tanto faz, no fim das contas, todo mundo vira uma, uma caveira. Bom, dos fantasmas, espectros ou espíritos, é uma coisa que eu não vou saber com muita certeza. Existe um livro do Derrida, acho que eu já até citei ele ontem, que chama Espectros de Marx, que ele vai fazer um pouco da diferença entre fantasma e espectro, né? Mas no fim das contas ele também se confunde muito, assim, né? Como essa aparição, assim, né? Ele vai tentar transformar, né, na sua, do Derrida especificamente, ele vai pegar os fantasmas que a gente costuma chamar de fantasmas de Shakespeare, vai denominá-los como espectros para diferenciar de outros tipos de fantasma, né? Ou seja, ele está muito mais interessado, e daí ele está chamando de espectro, muito mais essas aparições que surgem do nada, né? E que não carregam nenhuma massa física, né? Então, se a gente seguir o Derrida, o que a gente tem, na verdade, nas peças do Shakespeare, são sempre espectros, né? Eles não são nunca fantasmas. Mas, por outras tradições, ou ao menos na nossa, a gente costuma chamar de fantasmas todas essas aparições, né? Um pouco muito sem distinguir o que é fantasma, o que é espectro, etc. Eu já li também que, por exemplo, banco seria um espectro, porque ele não fala, né? E o Júlio César o Hamlet, o pai do Hamlet, seriam fantasmas, porque daí eles já falam. Eu sei que também, além de uma cultura popular que o Hamlet, que o Shakespeare se apropria, é muito importante também o teatro grego. Aliás, desculpa, o teatro românico, né, principalmente de Sêneca, que é talvez o autor que mais influencia Shakespeare, que é um teatro que tem muitos fantasmas. E daí a tradição romana é de fantasma, não é tanto de espectro. Né? Então, essas figuras fantásticas, né, que a gente costuma chamar de fantásticas, está presente em Sêneca, que daí o Shakespeare não se sente constrangido em usar nas suas peças quando são importantes. Eu não sei daí dizer se disse de um problema de tradução, né? O livro do Derrida está até aqui, inclusive, do meu lado. Eu sei que ele chama Espectros de Marx, mas como vocês estão vendo, tem o fantasma do Rei Hamlet aqui na frente, né? E ele vai o tempo todo ficar discutindo isso, né? Ele vai começar, né, discutindo essa caracterização do fantasma, e é muito interessante, porque né, é um livro que fala sobre Marx, mas ele está quase todo o tempo ele está
dizendo de Shakespeare, né? Então, assim, é um livro que eu recomendo muito, assim, inclusive, né? Então, assim, eu acho que vai depender das tradições e eu não sei te dizer muito, né? Eu sei que o Shakespeare se utiliza da tradição popular, né? Do que eram que depois, né, se passou a chamar de folclore, né? No século XIX começa a se chamar de folclore, mas essas histórias tradicionais da Inglaterra, né? Mas junto também com esse teatro romano, né? De Sêneca, para colocar nas peças dele, né? Então, assim, eu não sei te responder muito bem essa pergunta, mas eu ao menos espero ter dado um caminho de resposta. Sim, professor, obrigado. Não tinha presente o livro de Derrida, não tinha nunca escutado Uhum. essa bibliografia. Então, bem, ficou agora como um dever para mim ir atrás dele. Obrigado. Não. Professor, só um comentário aqui. Ouvindo o senhor falar, né, sobre a peça, infelizmente ainda não li, mas lerei. Eu fiquei aqui pensando sobre se a gente pode dizer que essa coisa do Hamlet, ele está tentando meio que restabelecer uma ordem que foi perdida, né, a partir do assassinato do pai e dessa coisa bizarra que é esse relacionamento do tio dele com a mãe dele, né? Isso me parece uma coisa bem renascentista, né? Os renascentistas tinham aquela coisa da ordem, das coisas estarem conforme deveriam ser. Eu fiquei pensando que talvez isso fosse um reflexo, assim, e parece aparecer em outras obras de Shakespeare também, né? Essa questão da ordem versus o caos, e de você restabelecer a ordem, né? Das coisas como elas deveriam ser. É só um comentário. Não, você tem toda a razão. Assim, as peças do Shakespeare, principalmente as tragédias, mas as comédias também, elas todas são uma resolução de alguma coisa que está fora de compasso, assim, né? Ou seja, achar, e daí nas peças, nas tragédias e nas peças políticas, a gente vai ver que tem toda uma resolução para a direção de restituir a harmonia do Estado, né? Você diz do Renascimento, eu acho que tem a ver, sim, mas o Renascimento, a gente, às vezes é uma coisa que a gente faz, eu faço muito também, assim, eu estou dizendo, a gente estou me incluindo. A gente pensa em Renascimento, a gente pensa que ele se dá igual na Europa inteira, né? Renascimento não chega na Inglaterra da mesma forma do que está na Itália, assim, e como depois vai chegar na França, assim, né? Eu estava ontem até, inclusive, dizendo um pouco disso, de como as discussões do Renascimento sobre teatro e tragédia não chegam em Shakespeare. Shakespeare não participa desse debate, né? Por isso ele consegue, inclusive, fazer um outro tipo de teatro. Assim. Mas sim, lembrar também que a ideia de ordem, né, do Renascimento é uma ideia de ordem muito particular, né? Ela não é a nossa ideia de ordem, né, de ordenação, né? E especificamente na Inglaterra, a ideia de ordem do Estado harmônico é uma ideia que vai vir do Hobbes, né, que é do Leviatã, assim, que precisa de um Estado para evitar uma guerra civil, assim, porque Shakespeare escreve logo depois de uma guerra civil, né? A ideia de ordem no Renascimento vai pressupor uma série de reidentificações que eu não sei se está presente tão em Shakespeare, não. Está presente no Quixote. Inclusive, né, já que foi citado o Quixote aqui, eu não sei, assim, não sei mesmo. Eu não sei se queria fazer essa ligação entre a ideia de ordem no Renascimento e Shakespeare, assim. Mas recomendo, que é um bom TCC. Se você quiser encarar isso, eu acho que é possível. E eu até te digo, daí você tem que ler as Palavras e as Coisas do Foucault, que ele vai discutir justamente a ideia de ordem no Renascimento no início do livro. Ia ser muito bom, né? Geralmente a gente não quer fazer isso, né? Assim, propor um TCC de que a gente pode dizer
como pergunta, será Shakespeare seguindo a ideia de ordem do Renascimento? A gente pode dizer isso? E a gente poder fazer um TCC para dizer não, ou não exatamente, né? Mas eu acho que é uma pergunta que... Professor, poderia ser também nessa questão a respeito da estrutura própria da tragédia, pensando que a tragédia nós conheci, nesse momento se conhecia a tragédia como a tragédia grega, Uhum, não? O modelo era a tragédia grega e o modelo revolucionário novo de tragédia chegou com Shakespeare, uhum. o novo modelo. Então, possivelmente não responde também a essa estrutura, ou seja, Pois não se é, abrir tanto. isso é uma coisa que eu estava comentando ontem, né? Esse modelo da tragédia grega, e principalmente o modelo que deriva da poética do Aristóteles, é uma coisa que não chega na Inglaterra. E o Shakespeare, ele, em vez de seguir esses modelos, por exemplo, como o classicismo francês fez, né? A gente quer seguir essas regras das três unidades, etc., né? O Racine, e os outros trágicos lá da França, o Shakespeare não chega a isso, né? Então, assim, a sua influência é muito mais o teatro romano do que o grego, que já é uma tragédia um pouco modificada, né? E tem sempre influência de um teatro popular. E daí, de certa forma, ele desestabiliza, né? Tipo, na tragédia diz dessa separação entre a nobreza e como tem que ser nobres, né? E o texto tem que ter o decoro, tudo tem que ser pesaroso, etc, etc. E todas as tragédias do Shakespeare tem comédia no meio, né? De certa forma, inventar essa nova Claro, tragédia. mas professor, veja também que nós temos também, tanto em Édipo como em Hamlet, nós temos o incesto. Sim, De alguma forma, o incesto se toca, ou seja, e se tenta corrigir esse incesto. sim. Ou Não, seja, não se sigue a cartilha, não? Possivelmente os neoclássicos seguiam a cartilha exata do que uhum, Aristóteles seguia, uhum, mas possivelmente a influência renascentista esteja e não diretamente. uhum. O Shakespeare, né? Eu acho que a fonte do Shakespeare geralmente não são as peças clássicas, né? Ele quase nunca inventa enredos, né? Tipo assim, os enredos geralmente existem, a genialidade dele é de como ele rearruma isso. Por exemplo, a história do Macbeth já existia. Só que Lady Macbeth era uma figura muito ínfima na história. E daí, na hora de construir a peça, para conseguir todos os efeitos dramáticos, ele constrói ali, inventa esses personagens, constrói, remodela muito a peça, né? Hamlet é a mesma coisa, assim, é baseado em peças que já existiam, né? Que era uma coisa muito comum. Então tinha a peça do, eu não vou lembrar o nome do autor, mas era a peça do jovem príncipe dinamarquês, né? Que já contava essa história do Hamlet. Né? A grande genialidade do Shakespeare é reordenar isso, né? E o que eu estava chamando a atenção do classicismo é porque, assim, formalmente, o Shakespeare revoluciona, talvez até por desconhecimento, né? Ou seja, estruturalmente. Mas ele mantém, de certa forma, alguns elementos que a gente vai ter na tragédia, né? Assim, a ideia de revelação, por exemplo, na tragédia está presente ainda em Shakespeare, né? A ideia de que, de certa forma, existe uma necessidade de purgar para reordenar e purificar também está presente em Shakespeare, né? De uma forma diferente, obviamente, mas essa tragédia clássica está ali, mas ela não está tão diretamente. Eu acho que eu acho, ao menos, né, que ela chega de forma mais indireta, assim, ou seja, ela chega porque o teatro romano ele é totalmente influenciado pelo teatro grego, mas para Shakespeare chega mais o teatro romano do que o grego. Ou seja, o clássico ou seja, o teatro grego chega de segunda fonte, né? Não chega de influência direta, entendeu? Eu acho que ele chegaria mais pela influência que o teatro romano tem. Não sei se eu fui claro. E você pode continuar discordando de mim, tá? Por favor. É uma coisa que eu sempre defendo, é que as pessoas discordem do professor, principalmente.
E que tenha espaço para isso, por favor. Mais alguma questão, gente? Então eu vou terminar com um poema do Drummond, que está presente no Claro Enigma. Eu gosto de terminar geralmente com literatura tudo que eu faço, porque eu acho que é uma coisa que eu defendo muito. Que eu ando defendendo muito, eu acho que eu tenho fazendo muita questão de ressaltar cada vez mais de como a gente tem que entender que a literatura, de certa forma, carrega um tipo de conhecimento em si só, e que a gente tem que aprender a ler esse conhecimento, né? A gente, às vezes, vai fazer matérias de literatura, a gente lê tanta teoria, mas tanta teoria, que a gente nunca lê o texto e a gente acha que o texto está ali para servir as teorias, né? Se a gente lê um texto literário para a gente poder explicar a teoria de sei lá quem, né? E não que muitas vezes o texto literário vai explicar muito melhor a teoria do que do que algumas teorias que a gente vai falar. Então, por isso, eu queria terminar com um poema do Drummond, que eu acho que ele vai falar de fantasma, talvez de fantasma de uma maneira muito melhor do que eu vou conseguir aqui. É um poema curto, tá? Chama Perguntas. Numa incerta hora fria, perguntei ao fantasma que força nos prendia, ele a mim, que presumo estar livre de tudo, eu a ele gasoso, todavia palpável na sombra que projeta sobre meu ser inteiro. Um ao outro, cativos desse mesmo princípio, ou desse mesmo enigma que distrai ou concentra e renova e matiza, prolongando-a no espaço, uma angústia do tempo. Perguntei-lhe em seguida o segredo de nosso convívio sem contato, de estarmos ali quedos, eu em face do espelho e o espelho devolvendo uma diversa imagem, mas sempre evocativa do primeiro retrato, que compõe de si mesma a alma predestinada a um tipo de aventura terrestre cotidiana. Perguntei-lhe depois por que tanto insistia nos mares mais exíguos, em distribuir navios desse calado irreal, sem rota ou pensamento de atingir qualquer porto, princípios a naufrágio, mais que a navegação. Nos frios alcantis de meu cerro natal, desde muito derruído em acordar memórias de vaqueiros e vozes, magras reses, caminhos, onde a bosta de vaca é o único ornamento e o coqueiro de espinho desolado se alteia. Perguntei-lhe, por fim, razão sem razão, de me inclinar aflito, sobre restos de restos, de onde nenhum alento vem refrescar a febre deste repensamento, sobre esse chão de ruínas, imóveis, militares, a sua rigidez que o orvalho matutino já não banha ou conforta. No voo que desfere, silente e melancólico, rumo da eternidade, ele apenas responde, se acaso é responder a mistério, somar-lhes um mistério mais alto, amar depois de perder. É isso. Muito obrigado. Queria agradecer ontem, eu falei, queria ressaltar hoje de novo. É um privilégio, né, sempre ser escutado, então queria agradecer imensamente quem ficou aqui para me ouvir. E espero que gostem, espero que principalmente leiam Shakespeare, por favor. Que tenham acendido aí uma vontade dessa leitura, para quem ainda não leu. E até breve, não é mesmo? Acho que tem uma Professor, foto, né? com certeza, foi um prazer, professor. Feliz. Em nome do PET, eu agradeço muito a sua participação, disposição de estar aqui com a gente. Pessoal, puder ir ligando as câmeras aí para a gente tirar um print, para ficar registrado esse momento. Esse vídeo vai ser disponibilizado depois no YouTube, também o primeiro dia vai ficar disponibilizado lá no YouTube do PET Letras UFAL. Ainda temos mais duas atividades hoje, perdão. Então, fiquem ligados ainda aí na programação, que ainda tem coisas para acontecer. Mas alguém vai ligar a câmera para a gente poder tirar o nosso print.